René Descartes foi um filósofo e matemático francês do século XVII e é mais conhecido por seu pensamento penso, logo existo. Ele não se debruçou diretamente sobre questões de psicologia, como a distinção entre a timidez e a fobia social, mas podemos tentar imaginar como ele poderia abordar esse tema. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e eu ajudo pessoas com fobia social a interagir e se comunicar sem ficar ansioso. Então vamos lá. Descartes poderia dizer: penso, logo enfrento. Essa frase descreveria muito bem a timidez, porque o tímido tem o costume de ficar pensando se o que ele vai dizer ou fazer pode ser ignorado, ou se isso pode fazer ele passar vergonha na frente das pessoas. Bom, esses pensamentos geram um certo desconforto e ansiedade antes e durante as interações sociais. Mas apesar disso, o tímido enfrenta e consegue realizar o seu objetivo. Vamos supor que um rapaz, em uma apresentação para fazer na faculdade ou até mesmo no trabalho, ele se sente um pouco nervoso antes da apresentação. Fica inquieto, começa a falar e depois ele sente que a sua ansiedade começou a dissolver. Pronto, já se passaram 20 minutos e ele conseguiu fazer a sua apresentação. O tímido pode sentir um desconforto de situações sociais, só que isso não pode paralisá-lo. A timidez é um traço de personalidade que se caracteriza por um desconforto ou inibição em situações sociais. Diferente da fobia social, a timidez geralmente não impede que as pessoas participem de atividades sociais. Agora, e se Descartes dissesse: penso, logo evito? Essa frase pode ser vista como uma boa descrição do comportamento de alguém com fobia social. E eu vou dizer por quê. A fobia social, que também é conhecida como um transtorno de ansiedade social, é caracterizada por um medo intenso e persistente de situações sociais. A pessoa com fobia social, assim como o tímido, também teme que suas ações ou comportamentos possam ser embaraçosos, humilhantes, mas para o fóbico, esses pensamentos geram ansiedade e provocam uma forte vontade de evitar as situações sociais. Bom, aqui a lógica do penso, logo evito é que o indivíduo com fobia social tende a ter pensamentos negativos sobre como será avaliado e julgado pelos outros. Esses pensamentos, muitas vezes baseados em suposições ou experiências passadas, levam a um medo intenso. O ato de pensar nessas situações cria ansiedade e, como resultado, a pessoa evita as situações sociais que despertam esses sentimentos. Agora, o processo mental da pessoa com fobia social pode ser resumido como: penso sobre a situação social e como posso ser julgado. Logo, evito a situação para evitar desconforto e ansiedade. Este é um ciclo que muitas pessoas com fobia social vivenciam e que pode ser muito limitante. E nós temos um probleminha aqui. Com relação à evitação, a evitação é tanto um estilo de enfrentamento, falando no sentido negativo, e é um comportamento que mantém você preso na fobia social. E quando a gente entende como a nossa mente funciona, a gente tem uma melhor compreensão da raiz do nosso comportamento. A mente quer economizar energia e faz com que você não entre em contato com as situações sociais que geram ansiedade. Que ela fala: é melhor você não sair. Fica aqui, eu cuido de você. E você acaba obedecendo. Essa é a realidade. A princípio, quando você evita, parece algo bom. A curto prazo alivia a sua ansiedade. Só que imagine, você teria que fazer uma apresentação no trabalho para 50 pessoas, entre funcionários e gerência. Você ficou sabendo de última hora que a apresentação foi cancelada. Como que você reage? Nossa! Ainda bem. Ao mesmo tempo você se sente feliz, aliviado, porque você não vai ter que fazer a apresentação, né? Não vai precisar se expor. Mas a médio e longo prazo vai aumentar a sua ansiedade.
Isso mesmo que você ouviu, vai aumentar a sua ansiedade. E não para por aí. Evitar vai reforçar o medo e a sua ansiedade. Outra questão, você não aprende a gerenciar a ansiedade. Você também não aprende a lidar com as situações sociais. E você não sabe se a situação social é tão perigosa assim. Agora vamos para uma outra variação da frase de René Descartes. Agora, se ele dissesse, penso, logo desisto. Essa frase pode ser uma descrição precisa do comportamento de uma pessoa com fobia social, moderada e grave. A tendência é evitar continuamente situações sociais, devido à ansiedade e os pensamentos negativos. Eles podem pensar que vão ser humilhados ou julgados negativamente pelas pessoas. Esses pensamentos podem ser tão intensos e angustiantes que a pessoa prefere evitar completamente a situação, levando ao comportamento de desistir antes mesmo de tentar. Nesse contexto, a frase penso logo desisto poderia ser interpretada da seguinte maneira: a pessoa pensa ou imagina um cenário social e as consequências potencialmente negativas. Por exemplo, a possibilidade de humilhação ou rejeição. E como resultado, desiste de interagir para evitar essas possíveis consequências negativas. É muito ruim quando a gente desiste mesmo antes de tentar. Parece que você está indo para a guerra e já sabe que perdeu. Vou fazer um vestibular, mas eu já sei que não vou passar. Você já se vê como um derrotado. Essa é uma sensação muito ruim que impede de atingir os nossos objetivos. Como você pode ver, a timidez e a fobia social têm em comum os pensamentos, crenças negativas, pensamentos negativos e crenças negativas e as situações sociais. Em ambos os casos, geralmente os pensamentos giram em torno do medo de ser julgado negativamente pelos outros, o medo de cometer erros, de se envergonhar. E esses medos podem se manifestar tanto na timidez quanto na fobia social. Mas é a intensidade do medo e a extensão em que ele interfere na vida cotidiana que vai diferenciar um do outro. Tanto na timidez como na fobia social, os pensamentos negativos desempenham um papel crucial no comportamento da pessoa. A intensidade dos sintomas, dos pensamentos e a maneira como a pessoa gerencia isso é o que diferencia entre a timidez e a fobia social. Me conte aqui qual dessas frases você se identifica mais. Penso logo enfrento, penso logo evito ou penso logo desisto?